Opa. Então você que já se acomodou aí, já pegou sua caneta, seu papel, se prepara porque o Kim fala rápido, hein? Para quem não conhece o Kim, ele é coreano, lá da Coreia do Norte, como aparenta, né? Brincadeira. O Kim não é coreano, mas depois ele vai falar um pouco sobre ele. Vai falar um pouco sobre você, não? Tá bom. Então não vou me arriscar a errar. Vamos orar então pela vida do Kim? Querido Pai, obrigado pela manhã, obrigado por este dia aqui, por mais uma oportunidade, privilégio de estarmos juntos aqui neste acampamento, neste retiro espiritual. Nesse momento, Pai, eu oro pela vida do Kim. Que o Senhor continue abençoando ele grandemente, com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua capacitação. Que o Espírito Santo seja sobre todos nós nessa manhã, trazendo aquilo que vem do Senhor, através da Tua palavra, que possa encontrar um lugar em nossas mentes e corações, para que possamos não apenas entender com a cabeça, mas receber com o coração, Pai. Que possa gerar transformação de vida para cada um de nós. Então, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem? Como ele falou, eu me chamo Kim. As pessoas acham que meu nome é Joaquim e que Kim seria apelido, mas não, meu nome é Kim. Mas como vocês podem ver também, eu não sou coreano. Então foi ideia dos meus pais. Eu sou brasileiro e tenho descendência alemã, tá? Mas não sei falar nada de alemão, a não ser o meu sobrenome, que eu aprendi quando estava lá no Paraguai com uma alemã. Além disso, eu sirvo na de São Juan, já tem quase 8 anos, esse ano eu vou fazer 8 anos que eu estou lá com a galera da de São Juan. E sou muito grato a Deus por essa chance, por essa oportunidade, porque o chamado que Deus tem para mim é o trabalho transcultural com povos, nações. Ele também me deu a chance de estar em alguns países, servindo alguns irmãos missionários, e é uma graça estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Hélio, obrigado, Isaac, obrigado a todos, e bora começar então a palavra? Pessoal, primeira coisa que eu queria falar para vocês é a ponte do que a gente aprendeu ontem à noite sobre ecoar, e eu gostaria que de verdade vocês começassem a refletir o que está ecoando na vida de vocês, o que há anos ecoa na vida de vocês, porque a palavra que a gente recebeu ontem à noite foi uma bênção, e ela é uma realidade na vida de muitos nós. Tem coisas que pessoas falaram para nós quando éramos crianças, tem coisas que pessoas falaram já na nossa juventude, e que a gente carrega até hoje e que continua ecoando, e sempre quando você vai viver uma nova experiência, você vai fazer alguma coisa, aquela voz, aquele som, aquilo que foi falado para você, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você sentiu, continua ecoando de uma forma muito negativa. Então que que esses dias que faltam, que são vários ainda, possam servir para você se esvaziar dessas vozes, desse som que não é a voz de Deus. E que em nome de Jesus, cada momento da palavra, vocês possam perceber que o Senhor quer mudar, quer transformar a voz que ecoa dentro de cada um de vocês, amém? Bom, partindo disso, eu gostaria de ver se vocês conhecem alguns autores, porque o tema desse ano é ressoar, é música, né? Tá tudo envolvido nisso. Muitas vezes a gente conhece a música, mas não sabe quem é o autor. Por exemplo, eu não sabia que a música que a gente cantou ontem era do John Lee. A gente cantou já em alguns inter, já cantou no acampamento de carnaval, muito bonita. Eu não sabia que ele era o autor. Quando eu descubro quem é o autor de uma obra, eu consigo agradecer ele, eu consigo dar os parabéns, eu consigo honrar a vida dele. Então, por exemplo, quem é o autor da pintura da Mona Lisa, por exemplo? Michelangelo?
Quem é o autor da Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Quem é o autor da música Garota de Ipanema? Você, bebê. Quem é? Famosa pra caramba, no mundo todo. Quem é o autor da música Garota de Ipanema, famosa no mundo todo? Hã? João Gilberto e quem mais? Vinícius Moraes. Então, olha que loucura. Nós temos uma música que é conhecida no mundo todo. O Brasil é conhecido lá fora por essa música, né? Pela bossa nova. Mas a gente não conhece o autor, mas eles conhecem a obra. Então eu queria, e o tema da mensagem dessa manhã é o autor da vida. Tá? Bom, eu vou ler alguns versículos aqui com vocês, mas eu vou passar correndo, vocês não precisam abrir, porque vão ser muitos mesmo. Então só vou citar. Por exemplo, vamos conhecer um pouquinho das obras desse autor da vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1, versos 26 e 27. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois do versículo 26 e 27 vai falar que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os fez. Salmos 36, versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. João capítulo 1, verso 1, do 1 ao 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns seus poetas, também somos descendência dele. Romanos 1, 17 ao 24. Esse é um pouco mais comprido. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos, ou seja, as características de Deus, seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por todos os meios, por todas as coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Aí eu tinha separado também Colossenses 1, 16, que o John Lee citou ontem, então não vou citar de novo. Hebreus 12, 2, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. 1 João capítulo 5, 11 e 12, estou terminando. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tu és, Senhor, digno de receber glória e honra, poder, porque tudo criaste, todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, 11, e por último, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Vamos orar e eu continuo. Pai, essas verdades bíblicas, meu Deus, mostram que o Senhor é o autor de tudo que nós vemos, onde existimos, nos movemos, autor da própria vida, do fôlego que há em nós. Guia, meu Deus, a tua palavra pelo coração de cada um, meu Pai, pela mente de cada um. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações e que a gente possa ser preenchido
pelo conhecimento de quem Tu és. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A minha tarefa hoje, pessoal, não é uma tarefa fácil, nem eu acredito que eu vá conseguir realizá-la, que é descrever para vocês a grandeza de Deus, a glória de Deus. Profetas, pessoas tiveram a oportunidade de ver, como Isaías, que viu a glória de Deus e na hora ele entendeu que ele era um pecador. Meu objetivo hoje é compartilhar com vocês esses versículos e ajudar vocês a entenderem que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Muitas vezes a gente encontra versículos como esse que fala sobre louvor e adoração a Deus e a gente se pergunta, mas por que Deus precisa de adoração? Ontem o John Lee falou que nós somos adoradores e fomos criados para adorar a Deus. E muitas vezes na nossa mente a gente fica pensando, caramba, parece que Deus ele é muito egoísta. Ele quer tudo para si, ele evoca tudo para si, todas as coisas para ele quer adoração para si, ele fala que todas as coisas são para a glória do nome dele. Alguém já pensou isso de Deus? Por que Deus exige de nós louvor e adoração? Alguém já pensou aqui, algum dia na vida, nossa, Deus parece um pouco egocêntrico? Alguém já pensou isso? Só eu pensei? Tá bom então, eu já pensei. Eu falei, Deus, por quê? E eu já questionei, eu falei, Deus, por que todas as coisas, por que o Senhor quer louvor, por que o Senhor quer glória? E as pessoas muitas vezes vinham perguntar para mim. Eu me batizei com 14 anos e desde então minha vida mudou por completo. E eu comecei a comer a Bíblia literalmente e tinha coisas que eu não entendia quando era mais novo, mas as pessoas sempre vinham me fazer perguntas, questionamentos e algumas dessas questões envolvia isso. Por que Deus quer ser louvado e glorificado? Até que eu entendi, depois de um tempo, que Ele é digno disso. Ser louvado, ser adorado, ser glorificado é algo digno. Porque, como eu citei para vocês, os autores no começo, vocês conheciam as suas obras, eu posso pegar a música Garota de Ipanema, gravar, ou colocar no meu canal do YouTube, sem tomar um strike e querer monetizar isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Eu posso pegar a música de terceiro, monetizar sem dar direito autoral? Eu não posso fazer isso. Eu posso pintar um quadro e dizer que aquele quadro, eu posso usar os mesmos traços, eu posso usar as mesmas técnicas do Picasso, do Michelangelo e dizer que é desse autor. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar falsificando a obra. Por quê? Porque quem fez a obra, ele é digno de receber os créditos dessa obra. Se, por exemplo, você fez algo muito legal no teu trabalho, na escola, trabalho em grupo, trabalho de escola, na faculdade, trabalho em grupo, trabalho de escola, sempre tem alguém que não faz nada, mas quer receber a nota. O que a gente fala para essa pessoa? Cai fora, você não merece as glórias e o louvor dessa nota. Mas a gente sempre deixa no grupo para não dar treta, né? Por quê? Porque a gente fez o trabalho, a gente apresentou o TCC. Eu quero a nota para mim. Se eu recebo uma nota que eu acho que não é merecida na faculdade ou no trabalho, se eu recebo um salário que eu não acho que é merecido pelo esforço que eu exigi, como que eu fico? Chateado, triste, frustrado. Pô, eu não merecia isso, cara, eu merecia mais. No relacionamento, estou namorando a menina. Nossa, eu acho que eu mereço mais desse rapaz. Ele não me dá flor, ele não me dá chocolate, ele só divide a conta comigo, às vezes fala para eu pagar. Eu mereço coisa melhor. Eu mereço coisa melhor. Vamos terminar. O rapaz também. Ela não dá bola para mim. Ela não me escreve. Ela não me valoriza. Eu mereço coisa melhor. Você percebe que constantemente na nossa rotina nós estamos trabalhando com essa dinâmica de dar honra, dar glória, mas através de outros mecanismos, que é o dinheiro, as notas, os elogios, os reconhecimentos, o diploma. O que é o diploma? Um reconhecimento do mérito da finalização de alguma coisa. Mas quando vem para Deus, a gente acha que Ele não é digno. Aí quando somos nós, eu mereço. Quando é Deus, Ele é egocêntrico. Quando sou eu, é porque eu fiz bem feito. Mas o Senhor que criou todas as coisas que eu li para vocês no relato aqui, de várias passagens bíblicas, não. Ele deve ser um Deus mau. Por que isso?
Por quê? Mas isso não aconteceu só com a gente. Atos capítulo 3, e aqui é a mensagem principal. E eu vou tentar terminar 15 para meio-dia, tá bom? Para ter um tempinho antes do almoço. Sossegado. Não somos só nós que não conseguimos entender isso. Atos capítulo 3, verso 13 até ao verso 18. Eu vou na NVT e na NVI, tá bom? Então, são palavras parecidas, então não estranhe. Vamos na NVT. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram perante Pilatos, apesar dele ter sido solto por ele. Aqui nós estamos num contexto onde Pedro chega para aquele homem que tinha uma deficiência física e vivia muitos anos na porta do templo. E aquele homem pede uma esmola para Pedro e Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, fique curado, levante-se. Ele tinha Cristo e esse homem é curado. Nessa hora a multidão começou a fazer o que com Pedro? Exaltar a vida do Pedro, a glorificar a vida do Pedro. É quando Pedro toma a palavra e dá essa resposta para eles: não fui eu que fiz isso daqui, mas foi o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus que vocês dizem que conhece, o Deus que vocês dizem que é dos seus antepassados. Foi esse Deus que glorificou a Cristo, o Cristo que vocês traíram e rejeitaram. Verso 14: vocês rejeitaram o justo, o santo justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Verso 15: mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha deste fato. Verso 16: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. As pessoas estavam prontas para adorar Pedro, mas elas eram incapazes de reconhecer Jesus como o autor da vida. Nós estamos prontos para adorar a imagem de um homem, e eu aposto que vocês têm no celular de vocês a imagem de alguém que vocês amam, mas a imagem do Cristo vocês não têm no coração de vocês. Eu aposto que vocês têm a vontade e a disposição de gastar dinheiro e passar horas na fila de um show, no ingresso, numa viagem para ver alguém que vocês amam, que é o idol de vocês. Mas a gente é tão difícil para dobrar os nossos joelhos na hora da adoração, ou de pé ou sentado, e adorar o Senhor e louvar a Ele. Então não significa que a gente não sabe adorar, significa que a gente não reconhece Deus em Jesus Cristo como o autor de toda essa bagaça, que a gente aproveita e usufrui. E esse é um grande problema. O que é interessante dessa passagem, agora a gente vai passar por cada versículo de maneira mais detalhada, é que a gente viu, né, de Gênesis a Apocalipse, vários versículos que eu separei, falando sobre Deus ser o autor. Mas o que é mais louco é que Pedro vai ter que lembrar as pessoas da sua época, os judeus, que eles tinham um Deus. Então a primeira coisa que faz a gente... Eu não gosto de mensagem que tem vários tópicos assim para vocês memorizarem. Então a ideia com vocês é que vocês consigam pegar o núcleo da mensagem, os tópicos que eu for passando, façam parte desse núcleo. Porque se vocês entenderem o ponto central da mensagem, os tópicos vão ser consequências, tá? Eu vou passar os tópicos, mas não se atentem a isso, porque tópico a gente esquece e parece que é passo a passo. Ai, se eu esquecer esse, eu não vou me lembrar do outro, e daí não vou agradar a Deus, não. Entende a máxima da mensagem, os tópicos é para complementar, e cada um o Espírito Santo vai falando de maneira pessoal, naquilo que faz sentido na sua vida. Então Pedro vai e faz eles lembrarem. Então a primeira coisa que faz a gente não reconhecer a Deus como o autor da vida, como o autor da nossa fé,
como autor de toda essa composição que a gente vê, da música da vida, é nós nos esquecermos dele. Então Pedro vai lembrar eles. Vocês lembram dos seus pais? Os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó? Lembra de Deus? Então a primeira coisa para você reconhecer Deus como autor da vida, lembre-se de quem te criou. Lembre da fé dos teus pais, dos teus avós. Lembre-se da fé das pessoas que fizeram vocês chegarem até hoje aqui. Lembre-se, tente se lembrar de alguma coisa. Depois, ele continua dizendo: quem glorificou o seu servo Jesus? Então, Pedro conecta o Deus de Abraão, Isaac e Jacó com Cristo. E essa conexão a gente não pode perder. De que o autor de todas as coisas, de que o Deus Criador se revelou em Jesus, se revelou em Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso. Então ele conecta o Deus dos seus antepassados com Jesus do presente. Então, quando a gente está falando de Deus, nós estamos falando de Cristo, porque às vezes tem uma confusão, né? Eu vou chamar Jesus de Deus, eu vou falar Deus ou eu falo Jesus? Mas Jesus é Deus, estou orando para Deus ou estou orando para Jesus? Jesus é Deus, como o John Lee já falou ontem, e constantemente a gente repete. Bom, aí vem a sequência do versículo 13. A quem vocês traíram? Na NVI, por exemplo, eles vão usar o termo a quem vocês entregaram. Uma outra característica, além do esquecimento, para a gente não reconhecer Deus como o autor da vida, e não dar honras, e não achar que é digno honrar Ele, e achar que não é digno aplaudir Ele, e achar que não é digno levantar as mãos ou louvá-lo, é porque a gente trai. Eu não sou casado, tenho 34 anos, mas isso também não é uma promoção para ter uma namorada. Mas eu só quero me usar como exemplo, como se eu fosse casado, para não pegar nenhum casado daqui. Vamos supor que eu sou casado com a Joaninha. A Joaninha me ama, ela me respeita, eu prometi honrá-la, respeitá-la também, mas aparece a Mariazinha. Eu me interesso por ela, eu começo a me esquecer da Joaninha. Aí a Mariazinha vai lá, vai me seduzindo, e de repente eu traio a minha esposa. O que eu estou fazendo? Eu entreguei a aliança que eu prometi fazer. Eu abri mão do compromisso com a mulher que me honrava, que me respeitava. Eu traí ela, traí a confiança. E a gente faz isso com Deus. A gente trai Jesus, a gente entrega Jesus. E sabe o que é mais legal? Quem foi que traiu Jesus para Jesus ser morto? Judas. Mas Judas estava vivo aqui? Sim, Pedro negou, né? Pedro negou Jesus, mas quem entregou Jesus para ser crucificado, traiu Jesus com as 30 moedas foi Judas. Mas Judas está aqui? Não. Judas não está aqui. Onde que estava Judas? Morto. Então como é que ele fala para aquelas pessoas que estavam ouvindo? Vocês traíram. Porque todos nós somos um pouco de Judas. Todos nós traímos Jesus constantemente. Todos nós carregamos dentro do nosso coração 30 moedas de prata para na melhor oportunidade trair Cristo. Para na oportunidade a gente entregar Jesus, abrir mão de Jesus para ficar com outra coisa. Porque se eu estou segurando isso daqui e quero pegar o celular, eu preciso abrir mão ou da garrafa ou do microfone para pegar o celular. Não tem como. A gente abre mão de Cristo, porque a gente carrega dentro de nós as mesmas moedas de prata que Judas carregava. Aí ele vai dizer mais. E rejeitaram. Olha que loucura. Aí não basta eu ter traído a Joaninha. Não basta eu ter aberto mão, entregue o casamento, a aliança que eu fiz com ela. Eu rejeito. Ela vem me procurar. Vamos tentar de novo.
Vamos, eu te amo, mas por que você fez isso? Eu rejeito ela. Na NVI, vai usar o termo entregaram para ser morto e negaram. E negaram. Rejeitar e negar. Aí foi o que Pedro fez. Negou. Não, eu não conheço. Aí você pode falar, não, mas eu não traio Jesus, eu sou fiel. Mas às vezes eu nego Jesus. Saca? Eu estou negando a Cristo. Eu estou rejeitando Jesus, a voz de Deus. Tem as ministrações no Inter, tem os louvores, tem as pregações, mas eu estou rejeitando aquela mensagem. Jesus está batendo a porta, eu não abro para ele entrar. Jesus está vindo, mas eu rejeito, eu expulso ele da minha vida. Então, por isso que é tão difícil a gente render louvores ao autor da vida. Porque a obra que está ao nosso redor não é aparentemente suficiente. O próprio Cristo às vezes não é suficiente para nós. Bom, verso 14 vai repetir: vocês rejeitaram o santo e justo. Ou seja, aí agora não está mais o foco falando daquelas pessoas, mas está dando características de Jesus, santo e justo. Ou seja, ele nunca teve culpa de nada. Então, enquanto a gente está pensando, será que Deus é egocêntrico? Será que Deus é mau? Ele só quer louvor para si? Mas que coisa! Não, não, não. Esse Deus que reivindica louvor e adoração para si, faz isso de maneira justa. Porque Ele é o autor. Nós estamos traindo. Nós estamos falsificando. Como a gente leu lá em Romanos, quando Paulo escreve, ele diz: vocês estão criando imagens falsificadas de Deus. Mas não são deuses, isso é idolatria. Existe idolatria no nosso coração, porque se existe alguém que é justo de receber nosso louvor, é Deus. Mas a gente rejeita e nega, e a gente cria novas imagens, porque a gente acha que o Deus que eu estou criando é melhor do que o Deus que está se apresentando e está vindo até mim. Mas Ele não é só justo de receber louvor e adoração por ser o autor, Ele é santo, o que significa que Ele não tem falha. E o que significa também que toda falha está em nós. Então, quando eu estou pensando que Ele tem alguma falha por reivindicar louvor e adoração para si, por ser o autor da vida, a falha está em mim, que não consigo reconhecer quem Ele é. A afronta, a rebeldia, a bandidagem está em mim, que falsifica, que rejeita, que não escolhe o Senhor. Aí, vai continuar: vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar, olha que loucura, existe um lugar, vamos parar aqui, olha o que o Senhor está falando, existe um lugar de Deus na criação e em nós. Por isso que nós nascemos para ser adorador, como o John Lee estava falando. Existe um lugar que ele nunca fica vazio. A questão é quem está ocupando esse lugar. Você pode ter certeza, se Cristo não está ocupando o lugar que é devido, por ser santo e justo no meu e no teu coração, outra coisa está ocupando. E quem ocupou o lugar no coração dos judeus daquela época, quando Pedro estava falando? Quem era o assassino? Exigiram que um assassino fosse liberto. Qual era o nome dele? Barrabás. Então, Pedro está expondo: vocês colocaram Barrabás no lugar do Cristo. Vocês deram honra a Barrabás. Então, primeiro eles estavam querendo dar honra e louvor e glória para Pedro. Pedro rejeita e fala: não, é para Jesus. Mas espera aí, se lembra que antes de vocês quererem dar louvor e glórias a mim, vocês honraram a vida de um assassino? Olha o contraponto aqui: o santo e o justo e um assassino. Vocês glorificaram quem? Vocês deram honra para quem? Vocês exaltaram quem? Isso significa, gente, que o nosso coração é completamente enganoso. A gente nunca vai escolher Deus por conta própria. E um ídolo
Um falso Deus não vai ser suficiente para ocupar o lugar de Deus, porque eles já tinham soltado Barrabás, mas não era suficiente. Aí vem Pedro, Deus faz um milagre através de Pedro, aí eles já querem endeusar Pedro, tornar Pedro Deus, tornar Pedro o Cristo deles, o escolhido deles, porque Cristo é isso, escolhido, ungido. Então qual é o Cristo de vocês? Porque se vocês não souberem qual é o Cristo de vocês, o ínter e essa questão da música, da adoração e as outras pregações que vão vir em ministrações não vão fazer sentido. Então, essa mensagem tem como objetivo destronar os ídolos no coração de vocês. Deixar um espaço vazio, mas tão vazio e tão profundo que só o Senhor possa preencher. Para que a partir daí vocês consigam reconhecer que de fato Ele é digno de todo louvor e adoração. Mas não termina por aí, porque eles não simplesmente rejeitaram, traíram, se esqueceram e substituíram a Cristo. Verso 15, que é o foco principal. Vocês mataram o autor da vida. Como que você mata o autor da vida? Como que aquele que dá a vida pode morrer? Como que a fonte da vida morre? Como que a gente teria a capacidade de fazer isso? Ele se entregou à morte. Ele se entregou. E quando Cristo se entrega, o coração do ser humano é revelado. Quando a gente entrega a Cristo na pregação, quando a gente entrega a Cristo na adoração, quando a gente entrega a Cristo em qualquer momento do nosso dia, na nossa rotina, o coração do outro é revelado. Jesus se entregou e foi revelado rebeldia no coração do ser humano. E eles mataram o autor da vida. Então, quando entregamos Jesus e vocês estão distraídos, isso não está falando a respeito da qualidade do louvor, da qualidade da pregação. Sim, deve ter pregadores muito melhor. Deve ter, não tem, né? Pregadores melhor do que eu. Tem banda de louvor melhor do que as nossas aqui. Sim, mas não é sobre isso. É sobre vocês. Cristo está sendo entregue. E o coração de vocês está respondendo o quê? Com indiferença. Então não é sobre a qualidade do que está acontecendo aqui, é sobre o olhar do coração de vocês, se vocês estão vendo o autor da vida, ou se ele está sendo entregue e vocês estão matando ele. De novo, não foram aquelas pessoas que entregaram, que mataram Jesus, mas ao mesmo tempo foi. Você pode falar, não, que eu não estava lá, nem era nascido. Talvez você sim, né, porque você é mais velho, mas, cara... Fala da gente também, porque a gente faz isso todos os dias, a gente mata o autor da vida. Então, ao invés de louvá-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo, a gente continua matando Jesus. Aí diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso traz pra gente esperança. Aí a mensagem aqui já começa a mudar. Já começa a fazer a gente perceber que, cara, sim, eu sou essa pessoa, cara, dentro de mim tem tantos ídolos, tem tanta coisa ocupando o lugar de Deus. Sim, meu Deus, eu estou rejeitando, eu estou negando Jesus, eu estou me esquecendo de Deus. Mas espera aí, o autor da vida foi morto, mas ele foi ressuscitado. E existe esperança para um coração que até hoje matou Jesus. Existe esperança para uma alma que até hoje rejeitou a Deus como autor da vida. Existe esperança porque Ele continua vivo. Aí vai dizer, e nós somos testemunhas desse fato. Aí que entra a ideia do versículo base do Acampa sobre Tessalonicenses. Nós somos testemunhas do quê? O que ecoa dentro de nós? O que deveria ecoar pelos povos? Do que nós somos testemunhas? Testemunhas do fato de que existe uma humanidade que nega o Senhor como autor da vida, e que mata esse autor da vida, e que matou esse autor da vida, e que rejeita ele até hoje, mas que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, a minha fé e a minha esperança é de que outras pessoas possam ser ressuscitadas por essa mensagem. Então é isso que eu testemunho. Eu sou testemunho de que existia um Kim que não se importava com Deus. E que existe um Kim hoje que é testemunha do autor da vida, de que reconhece quem ele é. Mas continua. Então vamos lá.
A base para a gente mudar essa realidade espiritual dentro de nós é reconhecer que Cristo está vivo, que Jesus ressuscitou. Aí, verso 16, pela fé no nome de Jesus. A fé nos conecta a essa vida de Cristo, do Cristo ressurreto, do Cristo que não está mais morto. Fé, gente, fé. Você precisa crer. Se Ele disse que criou, se Ele disse que fez, acredita. Eu gosto de assistir um programa chamado Trato Feito, né, na History, né? Tem o Tia Lee lá, tem os irmãos, né? Tem o Rick, né? O careca lá. É uma loja de penhores. Isso, obrigado. Uma loja de penhores em Las Vegas. Gosto pra caramba, e meu pai, a gente fica assistindo lá e tal. Aí, chega uma obra de arte lá. Nossa, esse Epson que você trouxe realmente parece ser bem antigo mesmo, da década de 90 e tal, muito antigo, muito bom, deve valer muito, esse é raro, né? Só fizeram 5 cópias no mundo todo, foi especial, de aniversário, projetor da Epson, pá, não sei o quê. Mas eu não sei se é verdadeiro, porque disso eu não entendo muito. O que ele faz? Eu vou chamar um especialista. O especialista ele vai conseguir avaliar se essa obra é verdadeira ou não. No nosso caso, quando o Senhor fala que a criação toda é obra dele, Ele está permitindo a gente avaliar. Vai lá avaliar. Vai lá ver se não existe perfeição. Vai ver se não existe ordem. Vai lá avaliar. Olha. Então a ciência é um meio pelo qual Deus permitiu que a gente avaliasse a sua obra e a gente finalmente chegasse à conclusão e falasse, cara, realmente parece que o universo é infinito, nossa, é muito grande, nossa, é tudo muito organizado, nossa, é tudo fantástico, meu Deus, que coisa incrível. O teu corpo, você, a tua existência, se olha no espelho, avalia quem você é, você fala, cara, como é que isso daqui se move, como isso daqui acontece, o cérebro, avalia. Deus está permitindo a gente avaliar. Aí pela fé, a gente vai falar, cara, realmente, Senhor, eu creio, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, Pai, porque a Tua palavra disse, e o Senhor me permitiu avaliar, como Tomé, né? Jesus disse, vem ver, Tomé, tudo bem, não tem problema, não está acreditando, vem ver. E daí a gente crê. Então, um Cristo ressurreto, pela fé, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. Nós podemos ser curados quando a nossa fé está em Cristo. E a fé no nome de Jesus o curou diante de todos os olhos. E é isso que vai acontecer no juízo final. Todos os olhos vão ver quem é o autor da vida. Aí a gente fala, já teve aquela coisa que você falou, nossa, essa pessoa que fez isso? A Nicole, a irmã da Ellen, cadê a Ellen? A Ellen está ali, né? A Nicole, lá da de São Juan, ela está com 13 ou 14 anos, né, meio? 14 aninhos. Ela gosta muito de desenhar. Aí vira e mexe, ela faz desenhinhos para as pessoas, né? E ontem eu tive a chance de ver ela entregando os desenhos para algumas meninas daqui que ela fez. E as meninas surpreendidas. Nossa, foi você que fez? Nossa, que incrível, que lindo. E cara, no dia do juízo vai acontecer a mesma coisa. Nossa, era verdade. Era Jesus mesmo. Ele sempre foi o autor da vida. Saca, é isso que vai acontecer. Os olhos viram a cura daquele homem. Mas por quê? Para que pudessem ver Jesus. Aí continua. Qual que é o verso que a gente está? Qual que é o verso que a gente está? 16. Ixi, todo mundo dormiu. 16, né? 16, isso. Agora 17. Irmãos, olha a misericórdia de Pedro. Ele já está tratando aquelas pessoas pela fé como da família, irmãos. Ou como sentindo parte daquele povo, mesmo ele entendendo que aquele povo rejeitou Jesus, aquele povo matou Jesus, aquele povo ainda não se arrependeu. Ele fala, irmãos, sabe, olha para as nações, olha para os povos, olha para aquele teu amigo, olha para aquele teu colega que não conhece Jesus e trata ele com misericórdia e perceba como alguém que tem que fazer parte dessa grande família de Deus. E ele olha e ele fala, irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. E a gente se acha tão esperto. A ignorância, a gente se acha tão inteligente que nós somos muito burros. A gente se acha tão inteligente.
E a gente não consegue ver o autor que criou tudo isso. A gente não consegue louvar Ele, mas é por ignorância. Mas Deus, verso 18 e a gente finaliza. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito. Olha, durante todos os anos as pessoas estavam falando, e finalmente aconteceu, acerca de Cristo, que era necessário que Ele sofresse estas coisas. Então, o Senhor não é apenas o autor da vida, Ele não é o autor e consumador da nossa fé, mas Ele é o autor de toda a história. Quando os homens achavam que estavam matando Cristo, na verdade tudo já fazia parte do plano de Deus. Porque Ele também é o autor da história. Ele está conduzindo a história, e a tua história às vezes parece tão confusa, tão conturbada, sem sentido, sem rumo, um caos. Parece que o autor da vida parou de escrever o livro a respeito de você, mas Ele está no controle de tudo. Só reconheça quem Ele é, confie nele, não despreze Ele, e que o teu coração possa, em nome de Jesus, cada dia mais amar aquele que é digno de honra e glória, porque Ele é o autor disso tudo. Amém? Amém. Bora orar. Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, meu Deus. Obrigado pelo Senhor ser o grande autor, aquele que pensou, idealizou, executou, criou tudo isso, Pai, que a gente vê. E desculpa, Pai, perdoa a gente por a gente ter borrado e manchado e falsificado e ter pecado contra Ti e continuar pecando contra o Senhor, não reconhecendo quem o Senhor é, meu Deus. Mas hoje a gente aprendeu, meu Deus, que essa vida tem um autor, que essa existência tem um autor, e esse autor é o Senhor. Que os nossos corações possam glorificar o Teu nome, porque isso é digno, o Senhor é merecedor. Se tem alguém que merece, Pai, honras, glórias, louvores, diplomas, aplausos, reconhecimentos, é o Senhor, Pai. E aqueles que ainda não estão conseguindo enxergar a Ti pela fé, meu Deus, abre os olhos do coração, que eles possam Te ver na criação, na existência, na Tua palavra, no louvor e na adoração, meu Deus. É o que Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, Deus abençoe, até a próxima. Opa, eu liguei ali, obrigado, Kim. A gente tem aí mais uns 15 minutinhos até o almoço, tá? Lá embaixo a sessão com o Luiz ainda não terminou, então vamos evitar de passar ali, ficar olhando, ficar bisoiando, porque senão vai distrair os adolescentes menores, né? Então, se você quiser ir para o quarto,